dos reis, meu irmão vive em mim. Elevo o meu canto, o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Aleluia! Você pode dizer isso, querido? Bondade e verdade vão me seguir todos os dias da minha vida, porque o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Pai, Ele é a minha inspiração para viver. Você pode dizer aleluia! Nós temos um pastor. Oh, querido, que grande bênção essa manhã, não é? Nós podemos viver inspirados, porque nós temos habitando dentro de nós o nosso Deus, o nosso pastor. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus, obrigada, gente. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada por esse dia, obrigada porque nós temos você. O Senhor é mesmo a fonte da nossa vida. Pai, nós sabemos que quem tem fonte não tem falta. Que bom pertencer ao Senhor, que bom considerarmos, Pai, a sua presença. Que bom saber, Senhor, que nós não vivemos de qualquer maneira, mas nós temos uma vida, Senhor, um estilo de vida que é para o seu inteiro agrado, Pai. Obrigada porque nessa manhã nós vamos compartilhar um pouco a respeito dessas coisas. Obrigada, Espírito Santo, porque é você mesmo quem nos conduz, nos direciona e nos ensina todas as coisas. Se você crê, você pode dizer amém? Glória a Deus. Bom dia, gente. Que coisa boa, como a Ju disse. Hoje é mais um tema da vez, inspiração para viver. E você vai ter a oportunidade de um test drive no Rema. Amém. Você que ainda não fez, ó, que oportunidade. Você está entre os 500 para começar, queridos, 2 anos, que serão uma das melhores temporadas da sua vida. Amém? Sabe, a gente fala do Rema, você vai ver cada ministro que sobe aqui, ele é graduado do Rema, né? E a gente tem muita alegria em compartilhar. Sabe por quê, queridos? Essa escola, a palavra que nós aprendemos é um divisor de águas na nossa vida. Amém? Eu não sei aonde eu estaria, eu não sei onde a minha família estaria, mas sabe, queridos, salvação chegou, entendimento chegou, luz, esclarecimento por causa da palavra chegou até nós e nós não somos mais os mesmos. Amém? Nós vivemos para prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia, os seus planos, a sua vontade para nós. Amém? Eu creio que é assim com você também. Eu imagino que você, querido, deseja saber qual é o propósito da minha vida, o que é que Deus tem para mim como um grande plano universal, mas também individualmente. O que Deus deseja que eu realize. Amém? Porque antes, queridos, quando nós não conhecíamos ao Senhor, sabe, existia um vazio dentro de nós. Existia, queridos, um buraco, algo que não era preenchido e que só pode ser preenchido por causa da presença de Deus. Amém? Por causa, queridos, dessa vida que nós carregamos, que nós recebemos, a própria vida de Deus, queridos, que passa a habitar em nós quando nós dizemos sim ao Senhor. Amém? E muitas vezes nós viemos para a igreja, não é? Nós vivíamos uma vida de qualquer maneira e aí conhecemos ao Senhor, ficamos animados com o primeiro amor, com tantas coisas. Mas sabe, queridos, às vezes nós percebemos também dentro da igreja, crentes que já estão ficando desanimados, que começam a ficar acostumados com aquilo que têm ouvido. E acabam se esquecendo das verdades que salvaram a gente há um tempão atrás e que são poderosas para salvar a nossa vida ainda hoje.
Amém. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho de vida de louvor. Amém, querido? Sabe, queridos, o Senhor nos chama para viver uma vida boa. Eu imagino que você deseja mesmo viver uma vida boa. Você deseja? Eu também. A gente não está falando para você que ela vai ser uma vida ilesa de situações, que a gente não vai ter desafios e problemas para superar. Amém, querido? Mas sabe, existe um lugar em que nós estamos guardados no Senhor, e esse lugar se chama a sua presença. Amém? E ela nos capacita nesse ambiente, querido. Nós podemos viver diferente que o mundo vive, num sistema completamente diferente do sistema do mundo, porque nós não estamos mais debaixo, queridos, do domínio de Satanás. Nós não estamos mais, querido, debaixo do sistema desse mundo. Nós pertencemos a um reino de justiça, nós pertencemos a um reino de paz, nós pertencemos a um reino de alegria. Amém, queridos? É por isso que nós cantamos na sua presença. A tristeza não suporta, ela tem que desaparecer. Amém, querido? E sabe, cabe a mim e a você andar consciente a respeito dessa presença gloriosa. Não é verdade? Não é bom, queridos, quando nós cantamos a respeito dessas coisas. Mas eu quero dizer para você, vida de louvor não é só viver cantando, mas a música faz parte dela também. Amém? Sabe, essa inspiração, quando você consegue dar voz para isso que já está dentro de você, e nesse ambiente é mesmo muito favorável, não é? A gente já tem até uma letra pronta. A gente pode acompanhar e a gente pode ir falando, e isso nos auxilia. Mas sabe, querido, eu e você temos a palavra habitando dentro de nós. A Bíblia nos instrui a palavra habitar quanto, gente? Ricamente dentro de nós. E à medida que nós temos comunhão com a palavra, à medida que nós temos comunhão com o Espírito Santo, à medida, queridos, que eu e você andamos conscientes dessa presença gloriosa da vida de Deus em nós, sabe, queridos, tudo aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive, aquilo que a gente fala, é uma grande expressão de louvor ao Senhor. Amém. De fato, nós temos a adoração como um estilo de vida. Não é assim que a gente aprende. A adoração, ela é um estilo de vida. E o que é essa adoração, queridos? Essa adoração é comunhão com o Senhor. Comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra. E esse foi o plano de Deus desde a fundação do mundo. Um Deus que se relacionava com o homem. Um Deus que desejou ter comunhão com o homem. Amém? Deus cria todas as coisas, mas com o homem a gente vê desde o princípio que Deus, ele conversava. Ele se relacionava. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Ele sopra no homem as suas próprias características. Amém? Lá em Jó 32, a Bíblia diz assim que o sopro do Todo-Poderoso, ele nos faz sábios. Amém. E sabe, na criação do mundo, Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele sopra no homem e ele deposita a sua vida, as suas características para o homem viver e manifestar no mundo natural aquilo que existe no mundo espiritual. Eu e você, queridos, nós vivemos como uma extensão de Deus aqui nessa terra. Nós somos uma exibição de quem o nosso Pai é. E Ele nos convida a vivermos a vida que Ele propõe para nós, como desde lá no princípio, uma vida de comunhão. Uma vida de relacionamento, uma vida de adoração. Amém. Então o homem, ele foi criado à imagem e semelhança, ele tem comunhão com o Senhor. E de fato, lá em Efésios 1, no versículo 12, a Bíblia diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em
Cristo. A Bíblia também diz em Isaías 61:3: e a pôr sobre os que em Sião estão em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Deus cria o homem no formato dele. Olha, vocês vão me representar e vocês vão, queridos, dar louvor e glórias a Deus através das suas vidas. Amém, querido? Então Deus cria o homem, nós sabemos isso, mas a gente sabe também que o homem pecou. Não é verdade? O pecado, ele entra no mundo e isso faz com que, queridos, o homem, ele perca essa comunicação, essa vida de adoração com Deus. Porque quando Deus cria o homem, como que o homem vivia, queridos? Deus inspirava o homem e o homem devolvia através das suas ações e de tudo aquilo que ele fazia, adoração a Deus. Então, Deus inspirava o homem para viver, querido, e o homem devolvia a Deus, através de tudo aquilo que ele fazia, das suas ações, com a sua vida, adoração, glórias a Deus, louvor a Deus, elogiando a Deus, com tudo aquilo que ele fazia. Como é que eu e você, queridos, vivemos uma vida de louvor? Vivendo uma vida que agrada ao Senhor, vivendo uma vida que o elogia. Amém. A Bíblia diz que quer comais, ou quer bebeis, ou a gente fazer qualquer outra coisa, tudo a gente precisa fazer para dar glória a Deus. Amém. À medida que as nossas ações, queridos, elas manifestam quem Deus é, elas revelam o caráter do nosso Pai para esse mundo, eu e você estamos dando glória a Deus. Não é só aqui no momento do culto, não é só quando a gente levanta a nossa mão para dizer, olha, o ministro fala para você, dê glória a Deus. Não, é tudo que você faz, que revela o caráter do seu Pai. Amém, queridos? Para esse mundo, isso dá glória a Deus. E quando o homem peca, queridos, há uma quebra nessa conexão. Perde essa comunhão. O pecado, queridos, entra no homem e separa o homem de Deus. A comunicação fica interrompida. Amém? A gente sabe que o diabo, ele passa a ser o Deus desse século. O homem, ele é desligado da vida de Deus. E o diabo passa a ser o pai do homem. Não é, gente? E aí, queridos, com isso, Deus, ele não podia mais habitar dentro do homem. Amém, gente? Deus não podia, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Era impossível para Deus. E o homem, querido, ele precisava reconhecer o seu estado pecaminoso. E Deus, ele mesmo, tinha um plano e ele desejava oferecer o seu perdão e resgatar a humanidade. Amém? Então a lei, ela é instituída por Deus para que o homem, ele pudesse perceber a sua incapacidade espiritual. Para que o homem pudesse perceber, queridos, que ele estava desligado da vida de Deus, que ele estava desconectado dessa vida de comunhão e da sua capacidade de adoração. Então Deus, ele institui o tabernáculo, mostrando o seu desejo de estar perto do homem. Mas sabe, queridos, esse período, né, a gente vê tantas coisas, tantas simbologias, e lá em Hebreus a Bíblia diz assim no versículo 10:1, não é? Todos esses ritos, todas essas simbologias do tabernáculo, a Bíblia diz que elas eram sombra daquilo que haveria de vir, porque Deus tinha um plano. Amém? E a Bíblia diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então a lei, queridos, o tabernáculo, ele era só uma sombra daquilo que haveria de vir, uma sombra daquilo que eu e você podemos viver hoje na nova aliança. Amém, gente? De fato, Deus, ele nunca desejou, né, viver numa caixa de madeira ou num templo de alvenaria. Amém? Deus desejava ter comunhão e se relacionar, estar ligado ao homem,
Amém, querido? A vida de Deus fluindo em nós, comunhão, conexão direta. Amém. O sacrifício de Jesus, querido, ele era o único sacrifício perfeito e era a única forma que poderia vir para remover o pecado uma vez por todas e mudar a condição do homem. Amém. Filipenses 2, dos versículos 6 a 8, a Bíblia diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a palavra, queridos, criou o homem, não é? No princípio, na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E sabe, queridos, a palavra também, ela viria para o resgate do homem. Amém? Jesus mesmo se humilhou, veio, padeceu no nosso lugar como um único sacrifício, o sacrifício perfeito que de uma vez por todas removeria o pecado, porque aqueles sacrifícios que eram oferecidos na velha aliança, eles precisavam ser refeitos e refeitos ano após ano, porque eles não poderiam eliminar o pecado de vez, mas o sangue de Jesus foi suficiente. A palavra, queridos, habitou entre nós, se fez carne e de uma vez por todas nos tira o homem, tira eu e você da condição de pecado e nos religa a Deus, conectados de novo. Um único sacrifício, um sacrifício perfeito que nos recolocava e nos reposicionava na condição que Deus sempre planejou que nós vivêssemos, como era lá no Éden. Amém. Sabe, queridos, às vezes a gente vem para a igreja e a gente ouve as coisas e pensa assim: nossa, é tudo isso mesmo? Sim, é tudo isso mesmo. Deus deseja que a gente viva a vida conforme o plano original dele para nós. Amém, gente? E quando nós fomos religados, né? A gente sabe que o primeiro Adão, ele caiu, mas o último Adão, Jesus Cristo, ele veio, ele nos religou. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo agora, ele vive em nós. Jesus, ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. E é por isso que eu e você voltamos a receber inspiração para a nossa vida. É por isso que eu e você, queridos, hoje podemos levantar e dizer: na sua presença. Na sua presença, porque como nós falamos, Deus nunca desejou morar num templo de alvenaria. Nós hoje somos o santuário de Deus, nós somos a sua habitação. Amém, queridos? Hoje a Bíblia diz que Cristo, ele vive em nós. Sabe, queridos, eu não sei você, mas que grande privilégio, mas que grande responsabilidade. Não é verdade? Saber que nós carregamos uma presença tão santa, tão gloriosa, tão poderosa. Um poder, queridos, que pode reverter situações, qualquer situação. Uma grande responsabilidade. E sabe, eu quero falar um pouco com você sobre isso. A Bíblia nos chama para sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Vivendo, queridos, manifestando quem o Pai é nessa terra. Amém? Porque nós sabemos, queridos, que na nova aliança, nós precisamos viver para o louvor da glória de Deus, assim como planejado lá no princípio. Sabe, queridos, e nós não podemos viver para nós mesmos, mas nós precisamos viver para manifestar aquele que nos chamou das trevas para a luz. Amém? Cristo vive em nós. 2 Coríntios 5,
5, nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos. É por isso que nós falamos que é um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Porque agora, queridos, nós fazemos parte de um reino. E como representantes desse reino, que fomos colocados como reis e sacerdotes, nós precisamos manifestar a vida do Rei dos Reis aqui. Nós precisamos brilhar para esse mundo. A Bíblia diz: assim brilhe a vossa luz. Nós somos aqueles, querido, que são o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Somos nós que vamos falar para esse mundo: ei, vem e vê. É a nossa vida inspirada. A maneira como nós falamos, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como vive a nossa família, querido. Os nossos procedimentos, uma vida santa, representando quem o nosso Pai é. E o mundo olhando e falando: ei, tem alguma coisa diferente aí na vida desse pessoal. Eu preciso que você tem. Amém. A gente sendo um grande farol, iluminando e atraindo pessoas para Jesus, atraindo pessoas para esse reino. Amém, gente. E sabe, queridos, hoje nós estamos vivendo em um novo, em um vivo caminho, não é? Nós somos de Deus. De fato, a Bíblia diz que nós somos um só Espírito com Ele. E nós somos chamados, queridos, a estar com Ele. Nós somos chamados, queridos, a ter uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com o Senhor. Eu fico imaginando lá no começo como era, né, na viração do dia. A Bíblia diz assim, que Deus ia e fazia o quê, gente? Conversava com Adão. E às vezes, nós que estamos na igreja, começamos a ficar acostumados. E parece que se torna até um peso o momento do devocional. E que a gente precisa ter comunhão, sabe, queridos? O momento de comunhão é um momento de prazer. É um momento de deleite. É esse momento que nós cantamos de refrigério. Amém, gente? Na presença do Senhor, onde nós somos abastecidos, alimentados, conectados com a fonte, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da oração em outras línguas. Uma vida de comunhão, uma vida em que nós nos expomos ao Senhor. E sabe, queridos, um dos princípios da adoração é que quando nós nos expomos a quem nós adoramos, nós começamos a nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. A Bíblia diz que Jesus, ele glorificava o Pai e ele manifestava a glória do Pai. Sabe, queridos, nós somos chamados para viver como Jesus vivia, manifestando quem o Pai é, a sua glória. E como é que nós vamos fazer isso? Com os nossos momentos, queridos, de comunhão, de intimidade, em que nós nos expomos ao Senhor e recebemos dele a inspiração para viver. Às vezes a gente pensa assim: nossa, Dadá, você está falando isso, mas você sabe como é a vida. Eu sei, a vida é agitada, gente, tem muito compromisso. A gente acorda, a gente come, a gente tem filho, tem casamento, tem ministério, tem igreja, tem trabalho, e tem situação, e tem que resolver, e tem pessoas para ajudar, e tem tantas coisas. Mas sabe, queridos, nós podemos viver fazendo todas as coisas conscientes da presença. Nós precisamos sim ter esses tempos que a gente faz essas paradas para o Senhor, mas sabe, uma vida com o Senhor de adoração é o tempo inteiro, considerando a sua presença. Você está lavando a louça na sua casa: Pai, eu te dou graças, você me dá sabedoria, você me dá habilidade para fazer. Você está dirigindo o seu carro, querido, você está conectado, você não está alheio, você não está sendo governado pelo sistema desse mundo, mas você está plugado na fonte.
exposto à presença, consciente. Eu estou no banco pagando conta, eu estou no meu aplicativo, seja o que quer que eu esteja fazendo, conectado. Porque, queridos, isso nos salva. Quando nós estamos mesmo conscientes da presença do Senhor, sabe? Isso nos livra até de pecar. Não é? Eu estou aqui com o meu celular. Quando eu lembro que Jesus está dentro de mim, o próprio Deus habita dentro de mim, Ele está olhando o que eu estou olhando. Então eu começo a pensar, peraí, o que eu vou ver? Quando eu estou consciente da presença, queridos, eu tomo cuidado com o que eu vou fazer com o controle da TV. Eu tomo cuidado com os meus relacionamentos, com as associações. Eu tomo cuidado mesmo com o meu caminho, sabe? Pai, eu quero viver uma vida que te agrada, me revela os seus propósitos. Qual é o seu plano para mim? Qual é a sua vontade? Senhor, eu não quero me desviar nem para a direita, eu não quero desviar para a esquerda. Eu quero fazer aquilo que você me chamou. Amém. Pai, eu sei que eu vivo para o louvor da sua glória. Agora, Senhor, me fala onde eu me encaixo no corpo. Senhor, eu sei que eu sou chamada para uma vida de adoração. Essa vida, ela me faz entender, Pai. Você me inspira para frutificar. Senhor, você me inspira para viver aquilo que você me chamou para viver. No meu propósito individual, Pai, me mostra o que é Ele. Me encaixa. Sabe, queridos, quando a gente se expõe à presença, quando a gente, queridos, considera o Senhor, a gente começa a entender, opa, eu já sei em qual departamento da igreja que eu vou me encaixar. Eu já sei para que eu fui chamado para servir. Eu sei que eu preciso fazer essa escola. Não, agora eu preciso me equipar. Agora eu vou fazer a escola de ministros. Agora eu preciso, querido. Não, eu já sei, Senhor, eu estou entendendo. Eu preciso fazer a escola de missões. Sabe, queridos, sinalizações que o próprio Espírito vai dando para que a gente não erre, para que a gente não fique desviando no caminho, mas vá seguindo em direção aos planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém. Porque de fato, queridos, nós vamos glorificar a Deus e louvá-lo com a nossa vida, quando nós vivemos tudo aquilo que Ele nos chama para viver. Amém. Você já percebeu que quando a gente está fazendo alguma coisa que não é da nossa chamada, não tem nada a ver com a gente, não existe aquela satisfação plena? É assim com você? Parece que você está desanimado, não é? Fica meio murcho. Mas, querido, me dá alguma coisa que eu gosto de fazer. E sabe, quando Deus criou o homem, Ele nunca criou o homem para que ele fosse infrutífero. Ele falou, olha, frutifica. Avança, governe, tenha domínio, sabe, sobre tudo que Deus colocar para você. Querido, seja um sucesso. Ele te habilita, a presença gloriosa dEle te dá a direção, te dá a sabedoria. Talvez essa manhã você só esteja sendo despertado para que você comece a ficar mais consciente a respeito dessa presença, a respeito dessa vida gloriosa. Amém? Porque quando nós nos expomos a ela, queridos, nós não ficamos confundidos. Chega a inspiração. Amém? O Senhor, Ele é a nossa fonte. Chega a clareza, chega a direção, satisfação, para realizar tudo aquilo que Deus deseja. Lembra que a gente começou falando sobre, você deseja viver uma vida boa? Satisfeito? Sabe, olha, Senhor, nós estamos mesmo em oração por uma causa, existe algo que ainda precisa ser vencido, existem áreas da minha vida que eu preciso crescer, mas Pai, eu sei, o seu poder habita em mim, a sua habilidade, dia após dia, eu me expondo à sua presença, a comunhão com o Senhor, sabe, queridos, conscientes, nós vamos crescendo, amadurecendo, sendo transformados de glória em glória. A cada dia, mais próximos da vontade do Senhor para a nossa vida, cumprindo tudo aquilo que Ele deseja que a gente faça aqui nessa terra. Amém. Sabe, eu queria indicar um livro para você.
É um dos livros que a gente indica na matéria Vida de Louvor, que é o livro Planos, Propósitos e Práticas. Amém? Eu posso ler algumas coisas desse livro para você? Eu não vou abrir esse da livraria, mas eu anotei algumas coisas bem importantes que o irmão Reagan fala nesse livro. E norteiam bastante a gente a respeito desse assunto. Ele fala assim: os homens têm projetos que são bons e até mesmo totalmente de acordo com as Escrituras, mas eles não são de Deus. Frequentemente fazemos coisas porque pensamos que é daquela maneira que tem de ser feitas, mas reserve um tempo para você descobrir o que Deus deseja que realmente seja feito. Precisamos nos render, ter tempos de comunhão com o Senhor e descobrir quais são os projetos dele para a nossa vida. Deus, ele apenas aprovará e abençoará os próprios planos, os planos que são dele. Os desígnios de Deus, eles funcionam muito melhor. Se você se apossar do plano de Deus para a sua vida, ele funcionará e dará resultado. Ele também fala: se você tentar conquistar sozinho o que deseja, construir sua casa, entre aspas, fazer o seu próprio plano, você vai ter que trabalhar muito. É aquilo que a gente fala, gente, tentar ficar fazendo na força do braço. Não é? Cansa a gente. Se a gente não misturar o que a gente está fazendo, queridos, com fé, se a gente não tiver mesmo consciente da presença, em comunhão com o Senhor, sabe, logo a gente cansa e fica pesado. Até as coisas pequenininhas, eu me lembro de um exemplo que a Silvia deu aqui, ela esticou o braço e ela falou assim: ó, se você ficar com um lenço aqui, parece tão levinho, mas fica muito tempo aqui com ele, vai cansar. Às vezes nós estamos fazendo pequenos planos, as coisas rotineiras da nossa vida, sem saber exatamente o que Deus espera e deseja de nós, fazendo só na força do braço. E o irmão Reagan está falando aqui: se você tentar sozinho conquistar o que deseja, terá que trabalhar muito. Você poderá completar sua obra e ela até parecerá boa, mas será totalmente em vão, porque o Senhor não estava em parte alguma dela. Podemos perceber que estar fora da vontade de Deus traz insatisfação. Não apenas insatisfação, mas também se deixarmos de nos corrigir, teremos de colher as consequências da nossa desobediência. Não importa quem você é ou quanto esforço faça, se seus planos e propósitos estiverem de acordo com Deus, eles serão bem-sucedidos. Somente andando à luz dos projetos de Deus, poderemos conhecer a plenitude das suas bênçãos. Amém. Então eu quero mesmo motivar você a passar lá no Verbo Shop, adquirir esse livro. Esse livro é um livro de cabeceira, sabe, queridos? Todos os anos era importante que a gente relesse ele. Amém. Assim como outros da nossa visão. E isso norteia a nossa vida, não é? Sabe quando as coisas parecem que não estão bem? Peraí, eu preciso perceber. Será que eu estou conectada? Lá em Jeremias, deixa eu ler isso com você. Jeremias 2, 11 a 13. A Bíblia diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficar verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aqui a Bíblia está falando que o povo, ele tinha trocado a glória por idolatrias, por coisas que não eram de nenhum proveito. Coisas, queridos, da vida. Por exemplo, dinheiro, pessoas, glória humana, fama, conhecimento, ostentação e vaidades. Coisas, distrações, queridos, que podem se tornar ídolos. E a Bíblia diz que esse povo, o que aconteceu? Duas maldades. A mim me deixaram. Não estavam conscientes, não consideravam
um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe, queridos, quando nós deixamos a fonte de águas vivas, a fonte inesgotável, pode acontecer o que a gente leu aqui em Jeremias. O que nós vamos nos deparar é deserto, cisterna rota, lugares secos. Sabe, áreas da nossa vida, quando a vida começa a ficar sem graça, sem motivação, que você fala, o que está acontecendo? Nós precisamos olhar, queridos, para onde nós estamos nos expondo. Para qual direção é que nós estamos caminhando. E sabe, nós temos sempre um caminho de volta, e esse caminho se chama o lugar da comunhão. O lugar da adoração. O lugar, queridos, em que nós estamos conectados com o Senhor e nós podemos ser transformados dia após dia. Como? Nós já sabemos, querido, pela palavra. Amém? Renovando a nossa mente pelo conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Queridos, porque nós precisamos. Áreas da nossa vida precisam ser amadurecidas. Áreas da nossa vida, queridos, engano precisa ir embora. Coisas que a gente vem carregando por muito tempo da nossa vida, achando que aquilo é normal. Não é, a gente precisa lavar pela água da palavra. Nos expondo a Ele. Nos expondo, queridos, ao Senhor, falando, ei, Senhor, eis-me aqui. Eu desejo ser parecido com você. Eu desejo, Senhor, ser transformado, ser lavado, ser limpo. Pai, a cada dia, me deixa mais parecido com você. Para que a minha luz possa brilhar. Para que a minha luz possa manifestar quem você é aqui nessa terra. Para que tudo aquilo que eu fizer possa te devolver louvor e glória e honra. Sabe, queridos, a gente pode fazer tantas coisas, viver de tantas maneiras, correndo, buscando, realizando sonhos, viajando, né? E eu costumo sempre falar isso, assim, tem tantas coisas que a gente pede ao Senhor, não é? A gente entrega o nosso caminho a Ele, Ele é tão maravilhoso, Ele satisfaz o desejo do nosso coração, Ele realiza aquilo que a gente gostaria, mas sabe, queridos, essas coisas, elas não podem ocupar o lugar do próprio Deus na nossa vida. Essas coisas, elas são passageiras. Não é quando primeiro você se casar, vou dar esse exemplo. Uau, vou me casar. E aquele dia é o melhor dia do mundo. Depois começam todos os outros dias de novo. E aí você sonha em ter um filho, e aí você tem o filho. Uau, agora, essa foi a maior experiência da minha vida. E depois, queridos, você descobre que não é a maior alegria da sua vida. Foi só uma porção que o Senhor acrescentou para você. Porque nós, queridos, só estamos completamente satisfeitos quando nós estamos, queridos, expostos à presença de Deus. Não existe maior alegria do que essa, queridos, de que quando nós estamos andando na verdade do Senhor, de nós estarmos, queridos, cumprindo o seu propósito, de quando nós, queridos, estamos vivendo uma vida para o seu inteiro agrado. Isso traz satisfação. Porque ainda que as coisas de fora não estejam bem, que circunstâncias se levantem, sabe, queridos, nada disso pode roubar, nada disso pode tirar, querido, a força, o poder, a nossa fé, a habilidade que Deus dá. Nada tira a gente desse lugar. Da presença do Senhor. De satisfação. E sabe, eu quero mesmo que nessa manhã você fique mais consciente a respeito disso. Dessa presença gloriosa, desse privilégio que nós temos, queridos, de hoje, carregarmos o nosso próprio Deus. E a qualquer instante, e em todo momento, e em tudo que nós fizermos, queridos, nós podemos considerá-lo. Vivendo uma vida, queridos, que manifesta quem Ele é, que o agrada,
Sabe, se tristeza chegar, ei, eu já sei o caminho, aqui ela não pode ficar. Sabe, queridos, de dentro para fora, tirando águas das fontes de salvação. Rios de águas vivas fluindo de dentro de nós, para realizar, queridos, para nos ajudar a realizar tudo aquilo que Deus mesmo tem chamado eu e você para realizar. Existe poder disponível, existe uma capacidade disponível dentro de você, um potencial que Deus mesmo depositou para que você possa viver essa vida que Ele te chama a viver. Amém. Eu quero indicar para você esses 2 livros aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse assunto. Nós cantamos a segunda música de hoje, foi do pastor Manassés Guerra, e esses livros são dele. É pastor do nosso ministério, supervisor lá da região sul. Sabe, queridos, uma grande bênção para nós, uma grande bênção mesmo. E nós temos esses títulos, o Desvendar da Adoração, e temos Louvor, Adoração e As Coisas do Coração. Então, eu quero deixar essas indicações para você. E sabe, eu quero mesmo convidar você para fazer o rema. O seu lugar é no rema, querido. Amém. Esses 2 anos próximos, eles vão passar de qualquer jeito na sua vida. Então, faz a melhor escolha. Vem fazer essa escola. Porque eu tenho certeza, querido, que você vai sair dessa escola e cada dia, de cada aula, inspirado para viver a vida que Deus te chamou para viver. Amém. Você recebeu alguma coisa hoje? Glória a Deus, Ju.